Quem aí já falou uma dessa? Não, minha memória é péssima. Não, minha memória tá péssima, né? Ficar acusando a memória aí, coitada da memória. Gente, a nossa memória é tão boa. Se eu te pedir pra fechar o olho agora e visualizar você andando pela sua casa ali, indo no seu quarto, indo no banheiro, indo pra qualquer lugar, você vai conseguir fazer isso. Isso é só memória te ajudando. Mesmo um lugar que você foi, por exemplo, pensa em algum consultório médico que você tenha ido, uma vez que seja, você vai conseguir se lembrar ali dos detalhes, da ambientação da coisa, e isso é sua memória funcionando, né? E ela não serve também só para memória espacial, mas ela é uma memória possivelmente mal utilizada, mal treinada também. Então existe memória destreinada. E também a atenção é a gasolina da memória. Então se você estuda desatento, se você estuda pensando na morte da bezerra, você não vai conseguir armazenar na sua memória aqueles assuntos, tá? No nosso cérebro, a capacidade de armazenar muita informação. Tipo assim, seriados e seriados inteiros de informação poderiam caber no nosso cérebro se a gente usasse ele corretamente, tá? Então eu já te falo aqui, não vou ficar trazendo muito dado, muita coisa assim, não. Já quero te falar isso. Sua memória não é ruim, sua memória não tem um limite, assim, palpável que ele vai te ajudar no seu dia. Então, o pessoal às vezes fala assim, será que se eu tô estudando para concurso, eu posso estudar alguma coisa por lazer, por exemplo, eu quero aprender também alemão, eu quero aprender inglês, mas aí eu vou ocupar minha memória com essas coisas, vai me atrapalhar no estudo para concurso? Não vai, muito pelo contrário, né? Estudar uma língua a gente vai até falar um pouco mais disso, mas estudar uma nova língua vai te ajudar a treinar sua memória, lembra? Você tem que ficar tentando memorizar palavras novas, significados novos, formações novas, por aí vai. Então você treina a memorização, você treina muito a atenção, foco, concentração, você fica tentando aprender novos padrões. Então é como se fosse assim, uma musculação para a memória, e ela vai, na verdade, te ajudar a estudar para concurso. Então, não tem problema nenhum. Você pode também estudar outro. Eu gosto de filosofia, não tem nada a ver com o meu concurso. Posso dar? Posso. Não tem problema. Sua memória não vai acabar, ela não é limitada assim, desse jeito, tá? O que você tem que se policiar é o tempo total de estudo ao longo do dia, tá? Então, se você já tá estudando, sei lá, 5 horas líquidas pro estudo, ainda tem que trabalhar, cuidar da casa, não sei o quê, vai ser mais difícil você conseguir encaixar mais 2 horas de filosofia no seu dia. E pode ser, não vai ser por limitação de memória, mas vai ser limitação do nosso combustível mesmo, de atenção e tal. Então é mais fácil você se cansar, você ficar desatento, não conseguir prestar atenção, ficar cansado mesmo, querendo dormir, do que, minha memória acabou, tá? Então, tirem isso da cabeça. Sua memória não só, ela não é ruim, ela só tá destreinada, a gente pode treinar ela, como ela também não é limitada nesse ponto, tá? Não sofram com isso. Agora a gente entra na transitoriedade, que é só uma palavrazinha chique pra uma coisa que nos enche o saco, que é quando você esquece. A transitoriedade da memória é o pior inimigo da nossa aprendizagem, né? Assim, quando as informações que a gente estudou naquela sessão, então vamos supor, você sentou pra estudar ali Direito Civil, estudou 1 horinha, entendeu as coisas, né? Prestou atenção, fez tudo direitinho, e aí aquelas informações, ao invés de irem pra memória do longo prazo, ficaram só na memória de curto prazo. Aí, rapidinho, elas vão embora. E aí, isso que é o que a gente chama de transitoriedade. É quando aquele conhecimento não fica armazenado na sua cabeça. Ele vai embora, ele fica só na memória de curto prazo. E por que isso acontece? Porque você falhou em sinalizar para o seu cérebro que aquele assunto é importante. Por que a gente se lembra muito facilmente de, por exemplo, uma piada? Você pode até esquecer da piada, mas se alguém te lembrar mais ou menos, aí você lembra ela inteira e consegue falar tudo. Por que a gente se lembra de uma piada, de algum acontecimento importante na nossa vida, assim, que você ficou emocionado? Uma coisa feliz, um acontecimento triste, um filme feliz, um filme triste, um filme que você detestou. Você acaba lembrando mais, às vezes, daquele filme que você gostou mais ou menos, né? Porque isso tudo mexe com emoção, e o cérebro tem um pouquinho disso. Então, se você não sinaliza pro seu cérebro que aquela informação é importante, você só estuda ali, assim, tal, e segue com a vida, ele não vai fazer essa passagem pro longo prazo. Ou se você não formou as relações necessárias entre aquela informação que estava sendo apresentada, aquela nova informação, e outras informações que já estavam na sua memória de longo prazo, como se você precisasse capturar aquelas informações, encaixar aquelas informações ali na sua cabeça, também você vai perder aquelas informações, tá? Então é isso que a gente vai conversar hoje, como que a gente vai vencer essa transitoriedade, tá? Porque não adianta nada você estudar o assunto, entender o assunto e ele ir embora. Então é isso que a gente vai tentar vencer hoje, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os princípios para usar bem a memória, tá? Primeiro, a importância do contexto. É isso que eu tô falando pra vocês. Pra você aprender uma nova informação, você tem que saber onde ela está. Por isso que eu não gosto, por exemplo, de quem só faz resumo, ou de quem só faz revisão por flashcard. Porque a revisão por flashcard
Por exemplo, eu acho o Flashcard maravilhoso, aquele aplicativo Anki, tudo é direitinho, mas para um uso específico. Por exemplo, aprender vocabulário de uma nova língua, aprender aquelas decorebas chatíssimas. Então, aquilo, né? Aprender quórum, aprender pena, aprender a alíquota das coisas, aprender prazo das coisas. Para isso é ótimo. Agora, para memorizar o conteúdo em si, né? Revisar o conteúdo em si, eu não gosto, porque fica tudo muito fragmentado. Então, você não tem um contexto por trás daquela informação. Ainda que não seja uma informação completamente nova. Você ainda não tem o contexto daquilo e você não consegue visualizar aquela informação dentro do todo, que é uma visão muito mais rica, uma visão muito mais... Pra gente faz muito mais sentido você bater o olho e ver todas as informações ali, a relação entre elas e tal, que é justamente o que eu tento trazer nos mapas mentais, por exemplo, do que ficar vendo uma cartinha ali com uma coisa completamente descontextualizada que você teria que entender. Entende? Então, assim, os flashcards são ótimos, são excelentes ferramentas para você usar, mas você tem que usar como estratégia. Então, usar para essas decorebas, usar para memorizar formas, essas coisinhas assim, que são realmente, não tem nada pra você entender que o prazo é 27 dias de tal coisa, é só decorar mesmo. Agora, tudo que é teoria, assim, que faz sentido, que tem uma construção, que tá dentro de um todo, que tá dentro de um processo, que tem algo que deve ser compreendido e entendido, não é tão bacana. Então, eu acho que aí, nesse caso, entra melhor um resumo, um esquema, um mapa mental, tá? Então, o contexto, ele é essencial. E, como eu disse, para aprender um novo assunto, é muito mais fácil você aprender um novo assunto quando ele já tem relação com algum assunto que você já viu antes. Ainda que você veja antes o assunto só para aprender ele pela primeira vez. Entendeu? Lembra aquela leitura prévia que eu falei, uma leitura rapidinha, para você, quando for ler mesmo, você já ter uma noção do que tá acontecendo. Quando você tem um segundo contato com aquele assunto, você já vai com outra expectativa, você já vai com outro olhar, você já vai muito mais preparado. Então, vamos ver um pouquinho sobre essa questão do contexto. Primeiro, não tem limites para novos aprendizados quando a gente cria inter-relações com quem já sabe. Então, quando a gente usa a nossa memória de longo prazo para relacionar esses novos conceitos, a gente consegue aprender muito mais facilmente. E quanto mais a gente aprende, e isso aqui é uma coisa boa, quanto mais a gente aprende, mais a gente cria possíveis conexões para aprendizagem futura. Isso vocês já devem ter percebido quando vocês estão estudando uma disciplina. Por exemplo, contabilidade. Eu não sabia nada de contabilidade e aí fui estudando. As primeiras aulas eram assim, impossíveis, não entendia nada. Agora, quando eu chego, sei lá pra aula 10, 15, tinha uns temas muito difíceis ali no meio do caminho, mas pelo menos eu já não tava mais às cegas ali. Então, o professor falava, tipo, circulante, ativo circulante, ou ele falava, imobilizado tal, ou investimento MAP. Usava nomes, eu já entendia, porque eu já tinha estudado numa aula anterior. Então, aquela aula atual, ainda que fosse um assunto novo dentro da contabilidade, já não era mais tão esquisito pra mim do que nas primeiras aulas, que era tudo completamente novo, vocês entendem? Então, quando você vai aprendendo novos assuntos, você vai criando mais ganchinhos e tendo mais conhecimento para poder absorver aquelas novas informações. Então, é aquilo, quanto mais você aprende, mais fácil é aprender. E a capacidade de guardar informação vai depender de você ter um contexto para você conseguir entender aquilo. Então, o contexto é bom principalmente para você entender e saber onde posicionar aquela informação. Se você está usando... Quando foi a última vez que você usou aquela informação? Daí a importância das revisões, né, gente? Se você estudou uma coisa uma única vez 3 meses atrás, as chances de que você vai esquecer aquilo rapidamente, né? Então, você tem que ter um uso mais ou menos recente, ou se for uma memória que você já conseguiu consolidar com o tempo, pelo menos de tempo em tempo, você tem que voltar naquilo, né? Quanto maior for a duração daquele conhecimento na sua cabeça, então, por exemplo, se você estudou em janeiro, mas aí revisou no final do mês, depois revisou em fevereiro, depois revisou em março, em abril, etc. Chega uma hora que você não vai precisar mais revisar todo mês, porque aquilo já vai estar mais bem consolidado, tá? Então, o uso recente é principalmente para novas informações, tá? E ainda tem o número e vivacidade de conexões, e aí isso tem que ser feito de forma ativa, tá? Eu tô falando muito isso de relações, conexões, etc. Isso é de forma ativa. Então, assim, quando você tá lendo o texto, pegar um assunto aleatório, já falei de direito civil, falar de direito penal, vamos supor. Você tá lendo ali, aí você lê sobre o crime de tortura. Você lê alguma coisa. Na sua cabeça, tenta não só ler aquilo de forma isolada e fingir que nada tá acontecendo, sabe? Quando você lê a definição, você pensa, isso é parecido com aquele crime X? Ou isso é diferente daquele crime X por conta disso? Se você tirar esse fator... Então, conversa com o material, vocês vão achar que eu sou doido, mas é assim. Se você tirar esse componente aqui,
desse crime, ele vai virar aquele outro. Ou se você acrescentar isso aqui, aí vai ser equivalente àquele outra coisa. Se você fizer isso assim, então é mais grave, então quer dizer que vai ter que aumentar, entendeu? Você tem que raciocinar em cima da informação que está sendo dada. Se você ficar só passivamente ali, igual uma esponja, querendo absorver as informações que você está lendo, você não vai fazer essas conexões e não vai conseguir fixar os assuntos na sua cabeça. Então é importante que vocês tentem fazer essas conexões, principalmente com assuntos que você já estudou e assuntos que estão relacionados naquela disciplina ali no meio das coisas. Então vamos lá. Segundo passo, sim, essencial para uma boa memória é a organização das informações. Nosso cérebro ele trabalha muito bem com categorias e hierarquias, com informações contextualizadas com sentido e inteligíveis. Então, por exemplo, se eu te falar agora assim, lista para mim os estados do Brasil. Pensa aí na sua cabeça, lista para mim 10 estados do Brasil. Agora me conta, você pensou 10 estados aleatórios? Ou, por exemplo, você começou ali no Amazonas, foi descendo ali pelo norte, ou começou às vezes em São Paulo, cobriu o sudeste, depois foi pro sul, foi imaginando na sua cabeça o mapa, foi caminhando, como é que foi? A maior parte das pessoas, muito provavelmente, tentou seguir alguma orientação. E repara, eu não falei, me fale 10 países vizinhos, 10 estados vizinhos. Eu não falei, me fala 10 estados em ordem de... Não, falei, me fala 10 estados. Mas muito provavelmente o seu cérebro estava organizado de um tipo que você foi navegando por aí. Se você já está muito familiarizado com os estados, talvez venham os nomes em ordem aleatória, mas normalmente o que acontece é você ir seguindo ali pra uma região, ir seguindo alguma regra. É igual quando eu falo pra você pensar, me fala 10 cores. Ou então, pensa, vamos pôr 5 só pra não ficar muito longo. Pensa em 5 cores. Aí você consegue pensar em 5 cores. Ou me fala 5 frutas. Aí você pensa rapidinho em 5 frutas, né? Talvez você comece ali banana, maçã, que são as mais comuns. Aí você pensa uma que você gosta, mamão, pera, abacaxi, alguma coisa assim. Agora se eu te falo, me fala 4 palavras com a letra N, 5 palavras com a letra N. E tipo, tem muito mais palavras com letra N do que frutas. Mas muito provavelmente você talvez demore um pouco mais a encontrar palavras com a letra N do que as frutas. Talvez você fique... nariz, natureza, no... Ai, meu Deus. No, o que tem com no? Tá vendo? Vai dando um branco na gente, que eu não sei o que acontece. É justamente isso, é não ter hierarquia, não ter categoria, não ter organização. A palavra começar com uma letra não diz nada pro nosso cérebro, assim, nesse sentido. De onde ele pode recuperar aquela informação. Agora, se você pede por uma fruta, ele tem muito o que buscar. Ele lembra de sabor, ele lembra de cheiro, ele lembra de quantas vezes você já comeu, ele lembra se você já comeu com salada de frutas, entendeu? Tem várias experiências ali pra ele tentar lembrar. Entende? Então, quando a gente tem categorias e hierarquias, o nosso cérebro funciona muito melhor. Agora, se você ficar jogando informações nele, sem entender o contexto, sem entender o todo, igual, por exemplo, vou tentar aprender por questões, sem nunca ter visto a teoria. Vai ser informação desconexa, informação julgada, a pessoa não vai entender nada. Ou vou ficar só ali no flashcard, a mesma coisa, sem contexto, tá? Então, as informações, quando chegam bagunçadas, você tem que dar um jeito de organizá-las para encaixar. Então, mesmo num PDF, quando você tá lendo, às vezes o professor tem que dar alguma volta ali para te explicar algum assunto, e aí você tem que organizar aquelas informações na sua cabeça. Por isso que eu falo isso de você parar, tentar conversar com o material, não precisa falar, não, tá, gente? Mas assim, pensando com o material, tentando traçar relações, e por aí vai, porque aí se você encaixá-los, você vai conseguir entender. Então relacione uma nova informação com uma informação já conhecida, tá? Isso vai facilitar, tanto você armazenar aquilo, como você praticar a recuperação depois. Isso entra um pouquinho do que a gente falou de ontem, é a diferença entre aprender só por exemplos e distrair a regra, tá? Então, sempre que você quiser armazenar uma informação, lembra de tentar buscar a regra por trás daquilo, entender o porquê. Use ou perca, a gente tá ficando mentalmente preguiçosos. E eu me incluo nisso, tá? Todo mundo. A gente tem usado cada vez mais essa effort saving technologies, né? Essas tecnologias são facilitadoras, mas ao mesmo tempo tem nos sabotado, no sentido da gente... É igual, por exemplo, uma pessoa saudável ficar usando só aquela cadeirinha de andar, sabe? Que às vezes aparece nos Estados Unidos, que é tipo um velotrolzinho elétrico que as pessoas usam às vezes no Walmart, essas coisas assim. Se você ficar andando pra lá e pra cá nesse negócio, uma hora suas pernas vão se enfraquecer. Então... com o dia a dia tá sendo uma coisa mais ou menos assim. A gente não tem mais aquela coisa de tentar lembrar. Então, por exemplo, quando você pensa assim, qual que é o nome daquele ator que fez aquele filme X que tá passando no cinema? Cara, você não dá um minuto pro seu cérebro pra tentar lembrar. Você já pega o celular e já pesquisa. Fulano, legal. Entendeu? Você não tenta lembrar. E antigamente não era assim. Antes você ficava tentando lembrar. Aí um chuta um nome. Aí você fala, não, esse fez tal filme. Aí o outro chuta outro nome. Não, esse fez esse outro. Não, esse aí eu nunca nem vi. Aí uma hora você lembra, vem o nome assim, é fulano. Então,
o cérebro ele vai sempre procurar o mais cômodo. Então, se você toda vez der preferência para ele o mais cômodo, ele vai ficar preguiçoso. Então, a gente tem que se policiar com isso. Lógico, gente, o celular tá aqui pra ser usado, o Google tá aqui pra ser usado, mas, cara, se tem uma mínima chance de você com, sei lá, 30 segundos tentando lembrar de uma coisa, nossa, esqueci aquela palavra, qual que era? Aí fica assim, aí já vai procurando sinônimo, alguma coisa assim na internet, sem se dar 10 segundos pra tentar lembrar, você não vai fortalecer esse seu músculo de tentar lembrar das coisas, tá? Então, não dá um Google muito imediato nas coisas. Então, esquecer o nome de um filme, esquecer o nome do seriado, o nome da personagem que você tá conversando com alguém, o nome de um perfil no Instagram, qualquer coisa assim, se dê um tempinho pra você tentar se lembrar sozinho. Tenta um pouquinho assim, né? E aí a mesma coisa para quando a gente tá falando de revisão. Eu sempre falo da revisão ativa, pra você antes de sair lendo aí, mesmo mapas da Lulu, não é pra você sair lendo tudo o tempo inteiro. A primeira vez, sim, pra você se familiarizar com o conteúdo. Então já vai ser uma revisão ativa, porque né, você tá vendo ali pela primeira vez. Mas se você tá revisando, sei lá, pela 10ª vez um conteúdo, tem meses que você tá estudando, tá revisando ali. Cara, tenta se cobrar, sabe? Então, por exemplo, livros. Peguei um aqui aleatório. Livros contábeis e fiscais. Aí você vai estar ali, livro diário. Cara, ao invés de sair lendo tudo, tenta só fechar o olho e lembrar. Eu lembro que esse era um dos obrigatórios. Não sei o quê. Você não vai lembrar todas as características, você não vai, né? Ninguém aqui é o Mike, né? De Suits. A gente não vai lembrar tudo direitinho, mas lembra obrigatório. Ah, tá. É exigido pelo Código Civil. Legal. Principal. Aí faz, o que é principal mesmo? Tenta lembrar o conceito. Aí você lê o conceito aqui. Ah, tá. Entendi. Aí vai ter aqui o quadrinho de formalidades. Aí você fala, formalidades. O que é formalidades mesmo? Tenta lembrar. Aí então lá, eu lembro que tinha 2 tipos, extrínsecas e intrínsecas. Então as extrínsecas eu lembro essa. Aí olha, então tem essa outra aqui também, tá? Intrínseca eu lembro só 2. Aí você olha, não, tem mais essa aqui também, tá? Entendeu? Então, tipo, tudo. O estudo não pode ser muito preguiçoso, senão ele vai ser pouco eficaz. Mas então é isso, ó. Use ou perca. Então a gente não pode deixar o nosso cérebro atrofiar com as coisinhas que não tem necessidade. Então sempre que você vir que tem a oportunidade de tentar se lembrar de alguma coisa, exerça essa oportunidade. E aí eu queria até falar com vocês, quem já viu? Tem gente que coloca assim uma parede com post-it, aí põe as coisas mais importantes no post-it, as formas, não sei o que, pra ficar sempre ali, na frente. Isso muitas vezes pode ser um tiro no pé. Você acha que tá fazendo uma coisa boa pra você, mas na verdade, lembra que eu falei que o cérebro sempre vai preferir o caminho mais fácil? Se tá ali na sua cara, se toda vez que você vai fazer uma questão, tá ali na sua cara, é só você levantar o olhinho, ler e colocar na questão, ou sempre que você quiser você olha, seu cérebro não vai ver motivo pra memorizar aquilo. Então aquela informação que você mais precisava memorizar é a que você vai deixar de lado, porque o cérebro vai ver que, tipo, tá muito... tá aqui, qualquer coisa eu olho aqui. Só que na prova não vai tá ali, né? Então você tá terceirizando ali o seu... Gente, eu amo post-it também, não tô falando mal de post-it. Tô falando assim, colocar na parede as informações mais importantes pra você ficar consultando, isso não vai fazer com que você memorize aquelas informações. Pelo contrário, pode ser um tiro no pé, vai ser o contrário. Porque aí você vai olhar... E o seu cérebro vai falar que a informação tá sempre ali. Eu gosto muito, agora, usos bons de post-it. Eu gosto muito, por exemplo, você tá estudando no seu PDF, revendo suas marcações, ou assistindo uma videoaula sobre, ou os mapas da Lu, um resumo já pronto, ou um resumo que você fez. Você quer acrescentar uma informação importante? Cola o post-it e acrescenta aquela informação. Resolveu uma questão, a informação não tava ali naquele material. Cola um post-it em cima. Né, pra isso é ótimo post-it. No livro, você quiser anotar alguma coisa, usa o post-it, alguma coisa assim. Mas agora, ficar colocando as informações ali na sua cara realmente vão te atrapalhar, tá? Post-its, assim, de lembrete, são bons, por exemplo, igual o pessoal falou, coloca o data da prova, isso é ótimo. Você colocar datas, tarefas, coisas que você tem que fazer, coisas pra você se lembrar. Então, por exemplo, levanta a cada 1 hora. Você põe assim, levantar. Ou você põe atenção, concentração, alguma coisa assim. Que aí sempre que você divergir, assim, estiver disperso, você olha pra ele e fala, não, deixa eu focar. Ou você coloca algum objetivo que você tenha. Então, coisas de visualização são ótimas de você colocar nesses post-its assim. Agora, as coisas de conteúdo que você precisa memorizar, de conteúdos importantes a serem memorizados, aí não é bacana.